Olá pessoal, meu nome é Humberto Lúcio, sou administrador público, especialista no terceiro setor, pós-graduado em docência do ensino superior e um dos fundadores também do Instituto Qualifi, que é o Instituto de Educação. Nós somos organizadores do workshop em oficina do terceiro setor e a nossa intenção é qualificar instituições para que elas possam criar musculatura e fortalecer o terceiro setor. Nós estamos gravando uma série de vídeos onde estaremos falando sobre o terceiro setor e os processos que podem ser desenvolvidos em nossas instituições. Uma das primeiras coisas que nós queremos ensinar é o que é o terceiro setor, né? Nós temos um primeiro setor, um segundo setor e terceiro setor. O primeiro setor, ele é constituído pela administração pública. Ele é constituído pelo poder legislativo, pelo poder judiciário e pelo poder executivo. É o governo, é o Estado. O Estado que administra a nação por meio da legislação, por meio de regulamentações e suas diversas outras ferramentas de administração. O primeiro setor, ele tem uma preocupação com a amplitude da sociedade. Ele tem que olhar para todos, né? Quando nós falamos olhar para todos, é que a preocupação que é obrigação do Estado é gerar benefício para a sociedade na sua totalidade. Então, as nossas políticas públicas, as legislações, as regulamentações, as ações de Estado, ela visa o bem comum, operando então na amplitude, né? Ela se preocupa em atender o máximo possível de cidadãos brasileiros. Esse é o papel da administração pública. Eu não posso, como administração pública, criar regulamentações, políticas públicas que atendam uma minoria da sociedade, que é o que nós enxergamos hoje há algumas lutas, né? Então a Constituição, que é a nossa Carta Magna, ela vai legislar para toda a nação, tá? Toda a nação no âmbito federal. As regulamentações, vai fazer regulamentações para toda a nação. Os códigos vão legislar sobre toda a nação. Então tudo visa a amplitude. Nossas políticas públicas são políticas públicas também visando a amplitude, ou seja, atender a sociedade na sua amplitude. Já o segundo setor é a iniciativa privada com finalidade lucrativa, ou seja, ela oferece um serviço ou um produto em busca do lucro. E quanto menor o custo de produção, maior o lucro. E é isso que ela busca. Na verdade, na iniciativa privada, eles procuram reduzir o custo de produção de um serviço ou de um produto para aumentar o lucro. A intenção do segundo setor não é oferecer simplesmente um produto ou um serviço, mas a finalidade é o lucro. Tudo que ela oferece é visando o lucro. Com isso, eu chamo na sociedade algumas células problemáticas. O que é células problemáticas ou células doentes? São células que não são alcançadas pelas políticas públicas e que a administração pública não consegue alcançar na profundidade, né? A administração pública, que é o primeiro setor, ela tem políticas públicas que atendem na amplitude. E algumas células da sociedade, elas têm problemas que é naquela região, naquele município, ou naquele bairro, um problema regionalizado, né? E com isso, a administração pública não consegue alcançar e a iniciativa privada, por aquilo não dar lucro, ela não tem interesse de participar. Então nós vamos tendo alguns problemas na sociedade.
O que acontece? É aí então que nasce o terceiro setor. O terceiro setor é quando civis começam a se organizar para atender essas demandas sociais que precisam de uma ajuda, que precisam de socorro. Então o terceiro setor, ele nasce com o coração e com o braço, ou seja, com amor ao próximo, sentindo-se compaixão do próximo e com o desejo de se esforçar para mudar aquela situação. Então a sociedade civil, ela se organiza e ela começa então a resolver os problemas daquelas células sociais, ou seja na educação, seja na saúde, seja na assistência social, seja na cultura. Então a gente encontra na sociedade espaços que as políticas públicas não conseguem alcançar, espaços que a iniciativa privada não tem interesse em atender. Então surge a organização da sociedade civil, onde a sociedade se organiza, de forma organizada para resolver pequenos problemas sociais, e ali surge então o terceiro setor, hoje conhecido como as OSCs, Organização da Sociedade Civil. Então nós temos o primeiro setor, que é a administração pública, o segundo setor, que é a iniciativa privada com finalidade lucrativa, e o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil sem finalidade lucrativa ou sem finalidades econômicas, com a intenção de fazer o social, de fortalecer as políticas públicas, de fazer algo diferente na sociedade. Então a primeira coisa que nós precisamos entender do terceiro setor é que nós somos organizações que a nossa finalidade não é o lucro, mas é o fortalecimento das políticas públicas, é alcançar aquelas pessoas que participam de células sociais problemáticas e que precisam de um apoio, que precisam de uma orientação, precisam de conhecimento, precisam de um suporte. Nós vamos encontrar em comunidades crianças que no segundo tempo não têm o que fazer durante o dia. Então a sociedade se move e coloca ali um futebol, um jiu-jitsu, um karatê, um taekwondo, uma capoeira como atividade para ocupar o tempo daquela criança. Outras pessoas, elas investem em educação, então elas colocam um reforço escolar, um acompanhamento escolar como fortalecimento das políticas públicas. Outras pessoas, elas inserem atividades culturais, vamos dizer, atividades esportivas, atividades educacionais, suporte em saúde, um acompanhamento às vezes orientado por um médico para a saúde. Então vem fortalecendo as políticas públicas. Então assim é a diferença entre o primeiro setor, entre o segundo setor e o terceiro setor. Resumindo então, o primeiro setor é a administração pública, ela está preocupada com a amplitude. O segundo setor é a iniciativa privada com finalidade lucrativa, ele quer oferecer um produto com baixo custo e obter um alto lucro. E o terceiro setor é a organização da sociedade civil, onde a sociedade se organiza para tentar ocupar um espaço onde o Estado não consegue alcançar na profundidade. Então, você que está procurando conhecimento do que é o terceiro setor, isso é o terceiro setor, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.